tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 2 minutos, já voltamos com o Folha no Ar em Campos, 8 horas 2 minutos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, na Folha FM, do grupo Folha da Manhã de Comunicação, 98,3 aí no seu rádio, no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa, fica disponível também em todas essas plataformas, depois em vídeo, né? Em todas essas plataformas. E logo mais, daqui a pouco, né? Mais tarde, até 10 horas, já vai estar também em podcast, em todas as plataformas de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, todos os aplicativos aí de rádio, você consegue ouvir a Folha FM agora. É só baixar o aplicativo e seguir a gente também. Pela Alexa, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. E, né, seguir a gente aí, curtir, compartilhar em todas as nossas contas aí nas redes sociais. 8 horas 3 minutos em Campos. Campos tem previsão de tempo bom. A primavera começará hoje às 15 horas e 19 minutos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Primavera começa com temporais e ventos bem rajadas, né, de ventos bem fortes. Aqui para a região, a previsão é entre 60 e 80 quilômetros por hora. E aí você tem a possibilidade de, como aqui na área nossa é muita planície, com exceção lá do norte do município, né? Você tem lá, pode correr barreira, tem morro, né? Então é diferente. Mas aqui a maior preocupação da Defesa Civil são árvores mais antigas e também destelhamento, né? Então fique atento aí, né? Cuidado aí com a possibilidade de vento forte. É sem chuva, é vento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Hoje conversando com a professora Jaqueline Dias, mestre em ensino e suas tecnologias. Tem um currículo grande, mas para a gente só não gastar o programa falando do currículo, a gente falar de leitura, né, Jaqueline? Professora também de língua portuguesa, língua inglesa. E a gente está falando aqui nessa manhã sobre o encontro literário Jovens em Movimento. Como a gente... Acabei mudando aqui um pouco as perguntas, divagando aqui. E você contextualizou exatamente até o ponto de você chegar a criar esse evento. Me fala sobre o evento e sobre os momentos que você pretende extrair desse evento, professora. Então, o evento é para jovens mesmo, a partir dos 15 anos, que é uma galera que a gente já trabalha, né, que é do ensino médio. Não é uma ação específica da escola que eu trabalho, então isso é importante frisar, é uma ação pessoal, em virtude dessas orientações dos próprios alunos, porque a gente pensa que a gente ensina, né, quando a gente é professor, e nesse processo a gente aprende muito, né? Aprende principalmente como lidar com eles, né? O que eles estão pensando, que caminho seguir. E eles foram apontando alguns caminhos, né, para que a gente pudesse percorrer esses caminhos para trazer a leitura, incluir a leitura na vida deles.
né? E na nossa também reforçar alguns processos. E aí a gente criou a partir do que eles queriam discutir, falar, fazer, e também na Vila Maria, que é um lugar, como você falou inicialmente, né? Aquele jardim ali já nos convida, né, a ter mais uma postura de receptividade, né, de poder bater um papo tranquilo, né, aquele jardim ele já faz isso com a gente. E essa foi a ideia da criação desse evento. E o livro, né, a escolha do livro não foi pelos jovens, efetivamente, foi um livro que eu li com o meu filho, né, eu tenho um filho de 11 anos, né, o Enzo. Inclusive, quero mandar um abraço aí para os meus filhos maravilhosos, meus enteados, meu marido também. Eu estou aí cercada de homens e estou falando de mulher. Seu marido teve aqui uma vez, você falou o Erivelto, né? Erivelto Rangel. Inclusive, né, é uma pessoa que me instiga muito a ler. E eu tenho um livro aqui que ele me deu em 2004, né? Mulheres que Fazem Demais. E esse livro também, na época, transformou muito a minha vida, né? Que a gente faz muita coisa. E mandar um abraço aí para essa galera que sou muito apaixonada, né? Minha família, muito bom. Isso é tudo de bom. E Mulheres Incríveis foi um livro que o Enzo foi trabalhado na escola do meu filho de 11 anos no primeiro bimestre. E olha, eu comecei a estudar com ele, né? Que a gente se envolve, o professor se envolve, né? Com os processos dos filhos. E fui lendo o livro e tal, e comentei sobre o livro em sala de aula, né? E a gente, inclusive, trabalhou com uma das mulheres, que é a Zilda Arnes, né, com uma sanitarista brasileira, né, que mudou aí a história da questão da solidariedade, levar essas informações sanitaristas para as pessoas em situação de miserabilidade e tal. E lendo o livro e tal, falei, gente, tem tanta coisa bacana aqui. E eu levei para a minha escola esse livro, né, para a gente trabalhar lá também. E muitos alunos jovens falaram, professor, tanta coisa bacana aqui. E uma aluna me chamou a atenção quando ela falou assim, Maria da Penha, que tem aqui, né, que esse livro, na verdade, são mini biografias de 50 mulheres. Então, assim, é de fácil acesso, de fácil leitura, bem fluido, né? Você consegue ali pegar essa informação. Eu tenho um livro assim também. E aí tem de 50. De grandes personalidades do mundo. Eu tenho um livro assim, muito esse bom. específico me chamou a 2 atenção páginas, por muito ser bom. 50 Brasileiro. mulheres brasileiras. Aí ele é infanto-juvenil, porque está escrito, né, para conhecer antes de crescer, mas é um processo assim, que a gente está em crescimento o tempo todo, né? Perfeito. Crescer o quê, né? De tamanho ou de conhecimento? Exatamente, exatamente. E aí, algo que chamou a atenção, que essa aluna em específico falou comigo, que é a questão da criação da Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha, 19 anos de luta, né, para condenar o marido, né, o qual ela sofria violência, e ela levou um tiro, né, do marido, e ela ficou paraplégica. Os dois estão vivos. Exatamente. Ele está preso. Ele continua preso. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele continua preso. E ela foi sofrimento. E a gente pensar que você tá falando, né? É bem recente, né? Porque foi... Aqui, ó, isso foi em 1983. Aí, 19 anos depois de luta, e a gente vê, como a gente falou no início, e foi muito bom você falar essa questão da gente não ter se encontrado ainda enquanto ser humano, né? Que os cantores vêm cantar a mesma música que faz muito sentido para os dias de hoje, e a gente vê que hoje, nos dias, né, dos atuais, o quanto que a gente ainda precisa lutar, correr atrás e fazer com que essa Lei Maria da Penha, ela realmente se concretize e chegue para a gente de uma forma de fazer a gente pensar no mundo, né? Por que eu, violento, agrido uma mulher? Né? Fazer a gente pensar e repensar, né? Por que eu, homem, agrido uma mulher? Então, a Débora Tomé é uma escritora, né, que ela até tem o vídeo dela, né? Ela fez um vídeo pra gente, convidando as pessoas. Porque ela é do Rio de Janeiro. Ela é do Rio. Legal. Eu até convidei-a para participar. Ela até se colocou bem aberta a isso, mas não pôde. Então, a ideia... Aí vem o Arthur Gomes no meio da história, porque ele foi até a escola fazer uma apresentação com um grupo, né, de balbúrdia poética.
Muitos alunos se interessaram, inclusive procuraram ele lá no Palácio da Cultura para fazer oficina de teatro e tal. E aí a gente misturou, fez essa mistura aí e está saindo aí o encontro literário e vai ter uma roda de leitura, né, mediada pelos jovens. Nós vamos fazer, são 10 rodas de 5 mulheres para cada pessoa, né, porque são 50, então são 10 rodas de 5 mulheres. E aí vai ter um primeiro momento em que a gente vai fazer, né, essa troca, e também eles vão ter a oportunidade de trazer, né, na visão deles, quem são mulheres incríveis para eles. Porque a gente fica olhando, né, muito de fora, mas quem é para mim uma mulher incrível? Né? Minha mãe, minha tia, minha avó, minha vizinha. Quem é essa mulher incrível? Né? Então, eles vão ter oportunidade. Minha professora. Minha professora. Exato, claro. Né? E logo depois, né, desse primeiro momento, a gente vai ter o palco aberto, que é o desdobramento dessas leituras. Eles vão poder cantar trechos de música, falar palavras, né? Compartilhar o que eles entenderam, aprenderam, o que estão sentindo, né, daquele momento. Né? Tem algumas apresentações poéticas já preparadas de alguns alunos que já estão se organizando, né, para fazer. E nesse primeiro momento, né, a gente está fazendo de 10 a meio-dia, para que é curto, né? Porque tem muita gente me procurando, dizendo assim, pô, tanto tá curto e tal, mas é o primeiro, né? Então a gente quer fazer uma coisa, né, mais leve para entender, né, como que a gente pode desdobrar isso em outros encontros. Né? Primeiro a gente quer entender esse primeiro, fazer uma avaliação. Legal. A gente faz uma avaliação, um levantamento, vai ter uma fichazinha lá de avaliação, né, em que eles vão poder também colocar ali as sugestões. E a ideia é que no próximo encontro nós tenhamos um livro fruto de sugestões dos jovens que participaram desse primeiro encontro. Isso é uma iniciativa pessoal. Pessoal, é uma iniciativa então pessoal. Tem muita energia dispensada aí para isso, né? E o interessante, Cláudia, é que eu estou com tudo pronto para essa iniciativa virtual, né, de forma pela internet. Tudo pronto. Tem lá o planejamento no Zoom, pela plataforma Zoom, com 4 encontros, né, desdobrando isso também com palco aberto mais virtual. Só que, por isso que eu falo, a gente tem que ouvir um pouco mais o jovem. Né? Então, cheguei à escola, naquela correria, encontrei com um aluno e ele pôs, professora, olha só, vai ter aquele encontro virtual e tal, a gente está conversando sobre isso, vai ser bacana, mas a gente está tão imerso nesse mundo digital e está com tanto problema, né? As nossas mães ficam falando para sair. Será que não seria legal juntar isso tudo de forma presencial? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, cara, ele me deu um norte. E aí depois veio a Vila Maria ali, Fernando Rossi, fui participando. Eu sou uma consumidora, assim, voraz de teatro, né? Sempre que tem, vou ao Sesc, né? Lá no Chá de Bolso. E aí fui vendo ali as oportunidades que tem, mandei um e-mail, né, para o e-mail lá da Vila Maria. O Fernando Rossi respondeu assim de forma rápida e muito gentil, muito gentil, muito gentil e aberto, né, muito aberto. A gente precisa dessa abertura, né, para se sentir à vontade. Aí eu mandei para ele a proposta, né, com justificativa, objetivos e tal. E aí a gente aprovou e está aí, vai sair. A gente está na expectativa. Fernando é sensacional. Já visto o sucesso aí desse Festival Internacional Goitacá de Cinema. Exatamente. Já está, inclusive aqui na Folha, ele tem lá já anunciando a segunda edição, não é? Segunda edição. Não, e aí a pessoa acerta no lugar certo, isso aí não dá errado. Agora, e aí, como você disse, você leciona no José do Patrocínio. Colégio Estadual José do Patrocínio. Mas não é só para rede estadual? Não é só para rede estadual, não é só para rede pública, né? Quem estiver ouvindo a gente, quem estiver vendo a gente que se sentir, né, vontade de ir, pode chegar para perto. Eu falei que assim, a partir dos 15 anos eu coloquei jovem, mas você também, Cláudio, pode ir. Opa. Né? Pode chegar para perto e vem conversar com a gente, vem bater o papo. É um ambiente democrático, né? A gente geralmente abre o encontro falando ali, né, dos comportamentos, né? É um acordo coletivo, né?
de gentileza, de polidez nas relações, né? Na forma de se manifestar quando o outro fala, né? Esses acordos ali a gente fala inicialmente, né? Como que a gente deve fazer essa abordagem, sim. Né? Eu acho importante, né? Porque cada espaço, né? Ele tem lá suas regras de comportamento. Claro. Todo espaço tem, né? E o nosso também vai ter. Claro. Não são regras fixas, obviamente, assim, tão duras. Pode aperfeiçoar, melhorar, né? Sim, isso, entendo. Mas eu aprendi, né, que a gente precisa estabelecer para que... Isso é bom. É bom. Mais uma forma também de ensinamento. Agora, professora Jaqueline, e o que você espera mesmo, assim, essa semente aí que você lança desse... eu vou colocar aqui primeiro encontro, né? Porque o primeiro. Torço para que seja uma série de... Não só para ser o primeiro, mas que seja uma série de outros encontros. E que seja, porque o despertar de leitura de cada um, depende dessa coisa, de incentivar. Mas você espera algo mais, além de leitura, escrever também? Exatamente. A proposta, né, é que isso se desdobre, né, esse encontro se desdobre em escrita, em produção, né, também imagem, cards, enfim, música, em samba, né? Eu vi agora o Matheus Nicolau, ele está fazendo um trabalho de música com base num conto chamado Pipa Voada, do Adriano Moura. Né? E olha que desdobramento a partir da leitura dessa produção do Adriano. Isso é muito bacana. Então, a ideia é acompanhar essa galera, né, para poder se desdobrar e, como eu falei, em outros encontros também. A ideia é que seja não uma escolha minha, mas que isso... que eles direcionem como que isso vai acontecer. Por isso que a gente está levando muito... A palavra protagonismo, ela ficou um pouco desgastada, né, no ambiente educacional, no ambiente escolar, mas a ideia é essa mesma, né, a gente levar e trazer esse protagonismo para que eles direcionem essas ações, né, e que outras pessoas também, né, que eu sei que tem muita gente que quer fazer, eu vejo, as pessoas me procuram, tenham também essa possibilidade, né, ou esse caminho, né, e talvez uma forma de encorajar, vamos fazer, vamos colocar aí a leitura, né, para acontecer e fazer com que esses jovens, né, que têm essa sementinha, né, lá dentro possam fazer florescer. A primavera não está aí, né? Fazer florescer, mas que é um caminho, como você falou aí dos processos aí da primavera, ventos fortes, não foi o que você falou? A previsão A previsão, o tempo aí, né, não está da maneira que a gente quer, né? Mas, e que a leitura faz isso com a gente, né? Sacode, faz a gente... Essa ventania para a gente acordar, né? Para alguns temas, para algumas propostas e temas e assuntos possíveis, né? Para debater, para falar, para conversar, para transformar. Sim, e eu participei, como minha esposa é professora, eu participei da abertura da 12ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Acabei fazendo uma confusão tremenda aqui com o negócio de homenagem, que ela foi homenageada como professora de destaque do Estação Educação, que é também um projeto muito legal da Prefeitura de Campos, que é são videoaulas por conta da pandemia. Você vai para onde o vento tá soprando, não adianta você ir, né? Então, eles tiveram essa ideia, inclusive o nome do Estação Educação foi uma sugestão dela, da Simone, minha esposa, e a gente foi lá para acompanhar. Eu acabei confundindo, mas foi muito legal, porque ela ia ser homenageada no outro dia de manhã e a gente foi na abertura à noite. Mas foi, de qualquer forma, foi sensacional. E o que eu quero dizer é que a semana, 12ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, a gente conversou, inclusive, aqui com os organizadores, a Ana Karina. O pessoal da Prefeitura veio aqui, a Ana Karina esteve aqui, e da gestora de programas de projetos da Prefeitura, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. O que eu quero dizer é que, na abertura, eles levaram, e tem muita coisa acontecendo em Campos, e eu acho legal a gente dar esses espaços, a gente poder trocar essa ideia para incentivar outros que estão,
Porque às vezes você está fazendo escola aqui e nem sabe, você está motivando outras professoras, outros indivíduos a promover aquilo que ele quer promover. Você mostra lá a dificuldade de sair sozinha, mas compensação vai encontrando no meio do caminho pessoas para te ajudar, como o Fernando Rossi e tal. Não, e teve um menino, na abertura dessa semana científica, de Santo Eduardo. O nome dele é Davi Lucas. Eu falei com você que eu sou ruim de guardar nome. Mas o moleque é tão bom, tão bom, tão bom, que na hora que ele estava falando, eu olhei para meus filhos, deve ter uns 12 anos, 10, não sei. E depois encontrei com ele lá fora, mas ele é bom mesmo. Falando sobre a inteligência artificial e sobre um fato da questão da ciência. A mãe dele perdeu a perna, uma perna. E ele, na escola, por conta desses laboratórios da prefeitura, ele criou um projeto lá, um programa, um trabalho com uma prótese, justamente, e aí elevando no nível mais adiante, para quando ele crescer, poder resolver esse problema da mãe dele. Olha que coisa interessante. Eu achei aquilo assim muito interessante, mas sobretudo a forma dele se comunicar, porque ele tinha que falar. Eu olhei para meus filhos estavam também, eu falei, ele está lendo? Não, pai, não está lendo? Não estou vendo papel nenhum ali, não. Então, assim, essas crianças de hoje, eu acho que é só assim, meio que colocar no caminho certo, porque dessa geração mais, né, experiente que a nossa, ela tinha muita timidez, muita acanhada. Hoje não, essa garotada... A gente vê aí os influencers, vão aprendendo muito, né, essa parte de comunicação e já falada, nasce falando, né, com os influencers. A gente ainda tem muita gente tímida, né, mas que tem ali o potencial, né, para se comunicar através da língua falada. Mas hoje, né, a gente vê, eles têm um arsenal aí de ferramentas para poder aprimorar essa habilidade linguística aí. Com certeza eles têm. E falam, hein? E falam bastante. Isso é bom, isso é muito bom. E para complementar, Cláudio, como aqui em 50 Brasileiras Incríveis, né, a gente não viu uma campista, né? É uma expectativa da gente fazer algo, né, para a nossa cidade. Né, porque a gente tem muitas campistas incríveis, Mercedes Batista, Benta Pereira, e fora tantas outras. E quem sabe isso não se desdobra. Filazinha Queiroz, que era a dona da casa que você vai realizar o evento, exatamente, Vila Maria, e que doou aquilo para a prefeitura desde que, assim, cortando a história, como aconteceu, que fosse usado justamente como uma fonte, um berço de cultura para o município. Olha que ideia maravilhosa dessa pessoa. Exatamente. Eu encontrei há 2 semanas atrás a Silvia Paz, numa mostra lá que ela estava apresentando, né, na Vila Maria. Falei da proposta com ela, ela adorou. E eu falei, olha, Silvia, a gente já está com essa ideia aí e convidar você, né, como historiadora, para encaminhar essa possível produção aí. Vamos ver. É uma das expectativas, né? A gente tenta não ter expectativas, mas a gente tem. Ah, sim. Não é? A gente tenta não ter, mas tem. A Silvinha é um doce. Peguei outro dia. Maravilhosa. Nossa, mandar um abraço aí para Silvia Paz. Nossa. Silvinha, um espetáculo, né? E aquilo que você falou, sempre conhecendo. Passei outro dia de bicicleta ali perto do Jardim São Benedito. Sempre fazer alguma coisa aqui no centro. Aí fui de bicicleta. Tô vendo aquelas pessoas sentadas ali na calçada com um papelzinho, com um caderninho, desenhando. Passei direto, gritei, Silvinho, ela nem viu. Na volta, parei. Fui ver, eles estavam, acho que fazendo aula sobre desenho arquitetônico, das arquiteturas de Campos, aquele prédio que tem na esquina ali da Ouvidor com Saldanha Marim, em frente o Jardim São Benedito, sensacional. Eu confundi aqui os eventos. Ana Karina é coordenadora de programas da prefeitura, foi o 4º seminário de tecnologias e mídias digitais e a quarta-feira da educação. O outro evento que eu falei vai acontecer em outubro ainda, que é o Semana Científica.
Essas mulheres aí maravilhosas, elas deixam a gente para trás aí muito rápido, facilmente. Professora, então, o evento vai acontecer quando? No próximo sábado, né? Reforçando, né? Lá na Vila Maria, que a gente já falou, né? A beça. 10 horas, a gente está lá com essa galera que se interessou, né? Tem um jovem que também não é da escola, mas vai estar lá com a gente, com Arthur Gomes, né? E a gente conta também, né, com a presença de outros jovens. Quem quiser pode chegar para perto, né? Não precisa ficar tímido. Chega lá 10 horas que vai ter espaço, né, para você que está me ouvindo, que quer participar. E mesmo que você também, né, não tenha, né? Eu não faço ensino médio, não estou nessa faixa etária que é o público-alvo. Pode vir também. É um convite para a gente poder bater um papo, conversar. E o interessante desse livro também, Cláudio, é que essa que foi a pegada, né? No final do livro, ela faz uma proposta, né, de atividade em que você escreva. Por isso que eu falo, né, que é de leitura e escrita, né? Aqui, ó, suas heroínas. Então, assim, quem lê, né, vai escrever vai fazer uma mini biografia sobre a sua heroína. Então, você vai botar uma foto, né, vai escrever aqui o nome e vai fazer a biografia da sua heroína. Então, de repente, aí aqui está escrito, né, história incrível. Então, a ideia é essa, é a gente produzir histórias incríveis, né, através do olhar de quem leu esse livro aqui. Então, é isso. A ideia é essa. Sensacional. Então, quem quiser, quem tiver vontade, né, que está aí com aquele... quero ir, sabadão, vamos embora. Vem com a gente, que a gente quer isso mesmo, fazer um movimento da leitura, né, fazer um movimento da leitura acontecer, incentivar, né, todo mundo, todas as pessoas a lerem. Ótimo. Agora no próximo sábado, 10 da manhã, né? Exatamente. Vai até meio-dia, né? A ideia é ir até meio-dia. Tem outras atividades lá na casa, né? Mas geralmente fica, né? Meio de 10, passa um pouquinho. Né? Mas é bom que fica aquele gostinho de quero mais. De quero mais, exatamente. Legal. Vamos continuar conversando. Eu só preciso de um intervalo. Eu queria a sua impressão sobre essa cena cultural, literária aqui da região. Tivemos esse ano a Bienal, finalmente, né? Também foi adiada, que acabou nem sendo tão bienal, porque pulou um ano, né? Tem que ser de 2 em 2 anos, mas vamos lá. Teve também a Feira Literária em São João da Barra, não sei se você acompanhou, mas de uma proporção também muito interessante e gigante, boa para aquela literatura. São João da Barra tem, né? Eu já trabalhei também na prefeitura lá de São João da Barra, já dei aula lá em São João da Barra, e eles têm uma produção, né, literária bem forte, né? Tem artistas bacanérrimos lá. Narcisa Malho, eu adoro a história dela também. E o tempo que eu trabalhei lá, eu vi que essa ação, né, voltada para a leitura, lá é muito forte. Legal. Bem forte, eles são bem voltados. E eu trabalhei lá junto com a coordenadora de língua portuguesa, trabalhei na secretaria, e foi uma experiência muito boa. Melhor do que aqui, mas daqui a pouco você responde. Próximo bloco. São 8 horas e 30 minutos em Campos. A gente faz uma pausa rápida, então, e eu quero saber também sobre o Festival Doce Palavras. Vai ter um ato público hoje. Cadê o festival? Por conta dessa transferência de data e da falta de comunicação, principalmente pelo que eu entendi, o motivo é esse. Não há uma comunicação entre os curadores, os gestores lá do festival e a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E hoje vai ter esse ato. Inclusive, você falava comigo, Cláudio, não vou poder ir, mas fui convidada para estar lá, né? Então a gente vai falar sobre isso só para a gente fechar o programa. São 8 horas e 30 minutos. Uma pausa rapidinha agora para a gente voltar e fechar aqui essa edição de hoje. 8 horas e 30 minutos em Campos. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil, oferecendo descontos e benefícios, além de sorteios mensais.